Por que o dólar tem tanta importância no cenário econômico global e no mercado financeiro brasileiro? O dólar não é apenas uma moeda, é uma verdadeira referência mundial, afetando desde as grandes negociações do comércio internacional até as simples decisões de investimentos. Aqui no Brasil, o impacto do dólar vai além das notícias sobre a sua alta ou queda, influenciando diretamente a inflação, os preços dos produtos importados e até o custo das suas viagens para o exterior. E é fascinante ver como uma moeda pode ser tão poderosa. Por isso, muitos investidores brasileiros olham para o dólar não apenas como uma moeda, mas como uma oportunidade de proteção e diversificação de seus investimentos. Investir em dólar pode ser uma maneira inteligente de se proteger contra as oscilações da nossa economia. Pense numa crise política ou econômica que desvaloriza o real. Nesses momentos, ter investimento em dólar pode salvar a sua carteira de investimentos dessa turbulência. E aí, que tal entender melhor como tudo isso funciona? Eu me chamo André Fogaça, eu sou cofundador da GuiaInvest, especialista em investimentos e investidor há 20 anos. E eu tô aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então já dá um like nesse vídeo e também segue o nosso canal para mais conteúdos como esse. E também comenta aqui se você já investe em dólar ou está pensando em investir. Bom, por que investir em dólar? Investir em dólar serve para proteger o seu dinheiro das oscilações do mercado, de crises econômicas e políticas, além de aumentar a diversificação da sua carteira. O dólar é a moeda do mundo. É usada em negociações internacionais, como eu falei, e também é vista como um refúgio em tempos turbulentos. Bom, e quais são as vantagens de você investir em dólar? A primeira delas é a diversificação geográfica. Investir em dólar permite você acessar mercados fora do Brasil, reduzindo a sua dependência dos ciclos econômicos locais aqui do nosso país. Um investidor brasileiro que diversificou o seu portfólio em dólar e ativos baseados nos Estados Unidos, como nas ações da Nasdaq, se beneficiou da valorização dessas empresas que aconteceu nos últimos anos. Enquanto que o Brasil enfrentava a instabilidade econômica e política, esse investidor viu o seu patrimônio crescer com o sucesso de empresas como, por exemplo, a Apple e a Amazon. Então, a diversificação é a chave para você reduzir risco. Segunda vantagem, recebimento de dividendos em dólar. Investir em dólar permite você receber dividendos em uma moeda forte. Então, para quem busca uma fonte estável de renda passiva, isso representa segurança e potencial de valorização cambial. Por exemplo, ao investir em ações de empresas americanas que distribuem dividendos regularmente, como por exemplo a Coca-Cola ou a Procter & Gamble, um investidor brasileiro se beneficia do crescimento do valor das ações e também do recebimento de dividendos em dólar. Isso significa que mesmo em períodos de desvalorização do real, a renda em dólar mantém o seu poder de compra, oferecendo proteção financeira e estabilidade. Terceira vantagem, proteção em tempos de crise. Em períodos de incerteza econômica ou política aqui no Brasil, o dólar tende a se valorizar. Durante a pandemia da Covid-19, em março de 2020, o dólar subiu e atingiu um pico de 5,90, representando um aumento significativo para quem tinha investimentos na moeda antes da crise. E, de fato, o dólar possui um comportamento descorrelacionado dos ativos de risco do mercado brasileiro. Bom, e quais as desvantagens de investir em dólar? Primeira delas, volatilidade cambial. Bom, o dólar ele sofre oscilações que podem afetar o seu investimento. Após atingir 5,90 em março de 2020, o dólar recuou para cerca de R$ 5,00 em agosto do mesmo ano. E essa variação rápida pode impactar negativamente se você precisar liquidar os seus investimentos em um momento desfavorável. Segunda desvantagem, custos e impostos. Investir em dólar envolve custos como spread cambial, IOF e, dependendo da forma de investimento, taxas de administração e custódia. Comprar dólar em papel moeda pode ter um spread de até 6% em relação ao dólar comercial.
além de um IOF de 1,1%. Investir em um fundo cambial pode ter taxas de administração de até 2% ao ano, reduzindo a rentabilidade líquida do seu investimento. Terceira desvantagem: complexidade e necessidade de conhecimento. Para investir efetivamente em dólar, é essencial entender as nuances do mercado cambial e as melhores práticas de investimento. A falta de conhecimento pode levar a decisões precipitadas ou escolhas menos rentáveis. Bom, mas e aí? E quais são as formas de você investir em dólar? Então vamos lá, vamos ver em detalhes algumas das principais maneiras de colocar essa moeda na sua carteira de investimentos sem você precisar sair do Brasil. Primeira maneira, compra direta da moeda. Então vamos lá, comprar dólar em espécie é a forma mais tradicional e direta de investimento. Você pode ir a uma casa de câmbio ou ao seu banco e simplesmente comprar a moeda. Há taxas envolvidas, como IOF, e a necessidade de armazenar essas notas em casa, não é? Bom, não é o método mais rentável para longo prazo e também mais seguro. Mas para quem vai viajar, por exemplo, ou precisa pagar algo no exterior rapidamente, é a escolha mais indicada. Segunda maneira que existe são os fundos cambiais. Então, se você prefere algo mais prático e menos exposto às oscilações diárias, os fundos cambiais são uma excelente opção. Esses fundos investem pelo menos 80% do seu patrimônio em ativos atrelados à variação do dólar ou de outras moedas fortes. A grande vantagem aqui é a diversificação automática e a gestão profissional. Você tem acesso a esses fundos nas principais plataformas de investimentos, como, por exemplo, da XP e do BTG. Terceira maneira de você investir em dólar é através de contratos futuros de dólar. Se você gosta de emoção e entende o mercado, os contratos futuros de dólar podem ser uma alternativa. Na B3, você pode negociar contratos futuros de dólar apostando na valorização ou desvalorização futura da moeda, sem ter que comprar o dólar fisicamente. Esses contratos são populares entre especuladores e empresas que precisam se proteger contra a volatilidade cambial. E não se aplica muito ao caso de investidores de longo prazo, como no caso dos nossos clientes aqui na Guia Invest Wealth. Quarta maneira de você investir em dólar é através dos BDRs e ETFs. Se você quer algo mais sofisticado, tem a opção dos BDRs, que é o Brazilian Depositary Receipts, e os ETFs, que são os Exchange Traded Funds. Essas são maneiras de você investir em empresas e ativos americanos sem sair do Brasil. Os BDRs são certificados que representam ações de empresas estrangeiras negociadas na B3. Já os ETFs, eles podem replicar índices, como por exemplo do S&P 500, dando a você uma exposição diversificada ao mercado americano. Quinta maneira é através de ações estrangeiras via corretoras no exterior. Então, uma excelente forma de você investir diretamente em dólar é por meio de compra de ações de empresas estrangeiras, utilizando corretoras internacionais, como, por exemplo, a Avenue, que é uma corretora feita por brasileiros para atender brasileiros. Então, olha só, imagine você investir em empresas como Apple, Google ou a Tesla diretamente na Nasdaq ou na NYSE. Então, você participa diretamente dos lucros e desempenho dessas empresas e a sua exposição ao dólar é total nesse caso. Sexta maneira de você comprar dólar é através da compra de ações brasileiras com receita atrelada ao dólar. Então, uma forma inteligente de você se beneficiar da valorização do dólar é investir em ações de empresas brasileiras que têm grande parte das suas receitas atreladas ao dólar. Empresas como a Vale, do setor de mineração, e Suzano, no segmento de papel e celulose, são alguns exemplos claros de como a valorização do dólar pode impactar positivamente as suas receitas e o valor das suas ações. Bom, e qual seria um passo a passo para você investir em dólar aqui no Brasil? Então vamos ver aqui um passo a passo bem simples. Tá? Primeiro deles, defina seu objetivo. Pense no que você quer alcançar investindo em dólar. É proteção contra a inflação, diversificação da carteira ou talvez uma reserva para uma futura viagem.
Então, saber o seu objetivo vai te ajudar a manter o foco. Segundo passo, você deve estudar e se informar. Antes de investir, é fundamental entender o mercado. Você deve ler sobre a economia americana, as tendências globais e como elas podem influenciar o dólar. Então, fique de olho nas notícias e também em relatórios econômicos. O terceiro passo, estabeleça um percentual. Você deve decidir quanto que você vai dispor de capital e de porcentagem da sua carteira para investir em dólar. Pode ser, digamos, uma exposição de 20% da carteira, né, ou mais, ou talvez menos, isso que você vai decidir. E lembre-se, nunca coloque todo o seu dinheiro em uma única modalidade de investimento. A diversificação é a chave para um portfólio equilibrado. Nunca esqueça disso. Quarto passo, consulte um especialista. Conversar com um consultor de investimentos pode ser uma ótima ideia. Ele pode te ajudar a entender melhor as nuances do mercado e também escolher as opções mais adequadas para o seu perfil de investidor. Quinto passo, monitore o mercado. Então, o mercado de câmbio ele é volátil. Então, você vai ter que se manter atualizado sobre as taxas de câmbio e os fatores que podem afetar o valor do dólar. Use também aplicativos ou sites de finanças para acompanhar as cotações em tempo real. Sexto passo, prepare-se para os custos. Entenda todos os custos envolvidos, como IOF e taxas de administração ou corretagem. Cada movimento financeiro tem o seu preço. Você precisa saber quanto isso vai impactar os seus investimentos. Sétimo passo é fazer movimentações estratégicas. Então, baseado nas suas pesquisas e conselhos profissionais, decida quando e quanto investir. Paciência e time são fundamentais em investimentos relacionados a moedas. E agora vamos para o oitavo e último passo, que é você avaliar e ajustar. Então, de tempos em tempos, você deve revisar os seus investimentos, reveja a sua alocação de ativos. A gente sabe que o mundo muda e a sua estratégia pode precisar de ajustes. Então, você deve estar pronto para adaptar o seu plano conforme as condições de mercado vão evoluindo. Investir em dólar, como você já percebeu, tem os seus desafios. E a volatilidade seria talvez o maior deles. De um dia para o outro, a cotação do dólar pode subir ou descer, trazendo alegrias ou preocupações. Pense nos momentos de crise política ou econômica no Brasil. Você já viu como o dólar dispara quando as coisas ficam tensas por aqui. E isso acontece porque os investidores globais correm para a segurança da moeda americana, elevando a sua demanda e, consequentemente, seu preço. Em outras palavras, há uma fuga de dólares do Brasil, diminuindo a oferta de moeda e, consequentemente, aumentando o seu preço em reais. Mas aí que está a questão. Essa oscilação ela pode afetar os seus investimentos, tanto para o bem quanto para o mal. E imagine que você colocou uma boa parte do seu dinheiro em dólar pensando em segurança e, de repente, uma mudança no cenário internacional faz a moeda cair. O seu investimento perde valor rapidamente. E é por isso que é crucial estar atento e informado, acompanhando não só o mercado brasileiro, mas também o mercado global. Bom, ao longo desse vídeo, a gente tratou de várias formas de investir em dólar, desde a compra direta da moeda até fundos cambiais, BDRs e ETFs. Eu mostrei como cada opção se encaixa em diferentes perfis e objetivos de investimento, além de destacar as armadilhas e vantagens em cada caminho. Agora que você já entende o básico, você está pronto para dar o próximo passo. Mas antes de se jogar nesse mundo, lembre-se de que cada investimento tem suas nuances. E caso você precise de ajuda para começar a investir em dólar ou considerar essa possibilidade, eu te convido a conversar com um dos nossos consultores de investimentos aqui da GameInvest Wealth. Eles podem te orientar na adequação dessa carteira, garantindo que você esteja no caminho certo para atingir os seus objetivos de proteção e também, talvez, de multiplicação do seu patrimônio. Então, é só clicar no link da descrição, preencher o formulário e aguardar o nosso contato para realizar o agendamento da conversa. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.